a centralidade do mistério de Cristo, né? A imagem de Deus invisível, ele é o homem perfeito que restitui os filhos de Adão, semelhança divina, deformada desde o primeiro pecado, já que nele a natureza humana foi assumida e não destruída. Por isso mesmo também em nós foi ela elevada à sublime dignidade, porque pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem, trabalhou com as mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com um coração humano, nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Vaticano II, sobre a Igreja no Mundo, número 22. Então, Jesus é o centro de toda a vida da Igreja, toda ela. E todo o nosso mistério celebrado tem como centro Jesus Cristo. A ação pastoral, a ação caritativa, tudo o que a Igreja faz deve ter Jesus como ponto de partida e também como ponto de chegada. Então, toda a nossa ação de cristãos católicos, apostólicos romanos, toda a nossa ação, seja ela celebrativa, seja ela caritativa, seja ela educativa, tem por finalidade o Cristo. Ele deve ser o centro de toda a ação da Igreja. Tá certo assim? O mistério de Cristo. Então, desde a encarnação até a ascensão e derramamento do Espírito Santo, deve ser a verdade central proclamada pela vida da Igreja. Tendo assentado a experiência do Cristo, é hora de conhecer o Mestre, sentar aos seus pés e ouvir a sua voz, para que o coração e a mente se encham de seus ensinamentos, sendo capaz de os transmitir aos irmãos. É a atitude de Marta aqui. Para mim, me vem muito claro o testemunho de Marta. Ela sentou aos pés do Senhor, ouviu a palavra, experimentou de fato tudo aquilo que Deus queria dar a ela em Jesus. E é essa experiência que a gente também precisa fazer. Seja na escuta da palavra propriamente, seja na partilha do pão eucarístico, seja na visita aos doentes, o centro e a revelação é o próprio Cristo. Então, toda a nossa ação, repito, deve ser em vista do Cristo. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu ainda era seminarista, lá no Rio de Janeiro, Não entendi a sua pergunta, Nabin. É Maria, não é Marta que senta, não. Marta está preocupada com muitas coisas. Obrigado, Nabin. Errei a personagem bíblica. Você está certinho. Então, há muitos anos atrás, saindo de uma missa da Vigília de Páscoa com a minha filha, né? Eu falei, e aí, gente, gostaram e tal? E aí a minha mãe e a minha tia viraram e falaram assim, é muito melhor a festa da nossa padroeira, porque aí a gente celebra a Nossa Senhora, né? E aí a nossa padroeira era a Nossa Senhora das Graças. E aí eu falei, mas gente, a gente está saindo da festa da Páscoa, onde está celebrado principalmente o mistério do Cristo. É claro que quando a gente vai à festa de Nossa Senhora, a gente está indo celebrar o mistério do Cristo na vida de Maria. E aí elas não compreenderam, né? Mas paciência. Até quando a gente celebra o dia de São Sebastião, o dia de São Pedro, o dia de São Paulo, o dia de Santo Antônio, nós estamos celebrando o mistério do Cristo acontecido
na vida daquele santo, daquele apóstolo, de Nossa Senhora, inclusive. Ok? Os objetivos, então, do nosso plano, né, do plano diocesano de formação, é apresentar a centralidade do mistério do Cristo, chegando à essência do cristianismo, o próprio Cristo. A partir da palavra de Deus e do magistério, apresentar Jesus, o ungido pelo Espírito, perfeito revelador do Pai. Então, o nosso objetivo é esse: chegar ao conhecimento do Cristo, com este segundo eixo do processo de formação, do projeto de formação. E também, obviamente, a partir da palavra do magistério, conhecer, apresentar Jesus, ungido pelo Espírito, perfeito revelador do Pai. As atividades, então, propostas para esta escola diocesana de formação, dentro do eixo 2 do plano diocesano, então, as atividades são introdução ao mistério da revelação, que é o que a gente está fazendo hoje, introdução ao mistério da encarnação, que é o que vai ter na semana que vem, o mistério pascal daqui a 15 dias, e depois a atividade pastoral, que é a Alexio Divina. Isso vocês receberam naquele quadrantezinho que está aí disponibilizado para vocês. Só queria fazer essa introdução para situá-los de fato do que vamos fazer e da caminhada que vamos traçar, tá certo? O Papa Bento XVI, ele convocou um ano da fé, não sei se vocês lembram, em 2012, 2013, foi proclamado o ano da fé. Depois vale a pena pesquisar as catequeses sobre o ano da fé. Tem um erro aí, faltou um R. As catequeses sobre o ano da fé, viu? Ele trata especificamente do tema da revelação e também de Jesus Cristo, obviamente, né? Então, eu peguei aí um trechinho dessa catequese, de uma das catequeses feitas por ele, e queria ler com vocês o seguinte: é esta revelação de Deus que continua na história, culmina em Jesus Cristo, Deus, o Logos, a palavra criadora que está na origem do mundo, encarnou em Jesus e mostrou o verdadeiro rosto de Deus. Em Jesus realizam-se todas as promessas. Nele culmina a história de Deus com a humanidade. Então, em Jesus, Deus se revela plena e perfeitamente. Ele é a plena e perfeita revelação de Deus como um todo. Então, não tem mais nada que ser revelado. Toda a revelação se deu em Jesus. Em Jesus. Aqui, vale a pena dizer a vocês o seguinte: a Escritura como um todo, a Sagrada Escritura como um todo, deve ser lida sempre a partir do Cristo. Sempre, sempre, sempre. Seja ela o Novo Testamento, que nasce a partir de Jesus, seja o Antigo Testamento, que só tem sentido se for lido à luz do Cristo. Então, a Escritura, o centro e ápice da Escritura está em Jesus. Aí o Papa lembra daquele trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que é um texto pós-pascal, em que os discípulos estão caminhando em direção a Emaús e estão profundamente... Tem alguém que tossiu aí. Desliga o microfone. Profundamente tristes pela experiência da morte do Cristo. Eles não acreditaram na ressurreição. E aí, a partir disso, e começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se fora dito em todas as Escrituras. Jesus, nesta caminhada com os discípulos, vai mostrando que ele é a revelação do Pai.
Ele é o pleno cumprimento de todas as promessas que tinham sido anunciadas e feitas através dos profetas. Ele é a nova lei. Ele é a nova lei, a lei que é instaurada em Cristo a partir da experiência do amor de Deus. E aí os discípulos se questionam: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? A palavra de Deus, escutada e celebrada por nós, especialmente a cada domingo, deve nos fazer arder o coração. Se você vai para a missa e você não sai da missa com essa experiência, e eu digo experiência também na alma, de realmente se deixar tocar pela experiência de Deus, está valendo pouco. Atento. Nós temos que vibrar com aquilo que celebramos. Tá bem? A Dei Verbum, que é o grande documento, então, da Igreja sobre a revelação, tá certo? É o documento, é a Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina. Ele é um documento do Concílio Vaticano II, tá bem? É uma Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, liderada aí pelo Papa Paulo VI e promulgada no ano de 1965, ainda dentro do correr do concílio. Eu me lembro que logo no primeiro dia, quando o Frei Felipe estava apresentando, acolhendo a gente, teve alguém que fez uma pergunta assim: Frei, a gente não vai estudar o catecismo da igreja? Eu estou até com ele aqui. E aí o Frei falou: claro que vamos. O catecismo da igreja, ele é um desdobramento, ele funciona como um compêndio da nossa fé. Então, na verdade, quando a gente estuda as bases do concílio, naturalmente, o que a gente vai estudar hoje vai estar contido no Catecismo da Igreja. Agora, não faz sentido nenhum, ao invés de eu dar a vocês a Dei Verbum, eu dar o Catecismo. Porque a Dei Verbum é o documento em si. O Catecismo é um desdobramento dela, por exemplo, no que tange à revelação. Então, faz muito mais sentido a gente ir na fonte, ao invés de ir no desdobramento. Certo? Então, nós temos aí 6 capítulos que nós vamos passear como se estivéssemos, de fato, folheando o documento. Revelação em si mesma, transmissão da revelação divina, inspiração divina da Sagrada Escritura e sua interpretação, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Sagrada Escritura na vida da Igreja. Nosso objetivo é esse, então. Passear hoje por esse documento que é muito caro a nós. E vocês vão ver pelo texto a sua atualidade, tá certo? Eu sei que muitos de vocês já tiveram contato no todo ou em parte, porque às vezes a gente cita, inclusive, os documentos numa homilia ou noutra, a ideia do documento, o espírito do documento, numa homilia, numa pregação, numa formação, num retiro, ainda que sem citá-lo. Porque quando a gente faz teologia, os documentos do Concílio Vaticano II, eles são realmente o espírito da teologia. Não é possível fazer teologia hoje sem ser a partir do Concílio Vaticano II. Então, o concílio é um norte, um despertar da igreja para uma nova teologia, inclusive. Tá certo? Novo método, nova teologia, não nova fé. Não nova fé. A fé é imutável desde o início. Tá bem? O método e a atualização da linguagem é que acontece a partir do concílio. Ok?
Então, capítulo 1, a revelação em si mesma, natureza e objeto da revelação. Eu só vou ler com vocês as partes que me interessam. Então, oportunamente, com o texto na mão, eu gostaria, obviamente, que todo mundo lesse o texto na íntegra. Aprove a Deus, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério de sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Pela experiência que a gente faz do Cristo, por meio do Cristo, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Somos feitos filhos no Filho. Acessamos plenamente a salvação. Então, quando a gente se associa, se integra ao Cristo, especialmente pelo batismo, nós somos perfeitamente integrados ao corpo do Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus porque recebemos, a partir do Cristo, unindo a nossa humanidade à dele, que foi unida à nossa, quando se encarna de fato, nós recebemos, então, a natureza divina. Participamos da natureza divina. Privilégio dado somente aos homens. Os anjos não participam dessa natureza. Tá certo? Esse, inclusive, só um parêntese, vai ser o problema da queda. Vai ser um problema aí da escolha do diabo pela ausência de Deus. Tá certo? Esta revelação, esta economia da revelação, realiza-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal maneira que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras, e as palavras, por sua vez, declaram as obras e esclarecem o mistério nelas contido. Jesus é mediador e plenitude de toda a revelação. Então, só é possível chegar ao conhecimento da verdade, chegar à verdade revelada de Deus em Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Tá bem? Preparação da revelação evangélica. Deus criando e conservando todas as coisas pelo Verbo. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação. E, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo, desde o princípio, aos nossos primeiros pais. Em Jesus, todas as coisas foram feitas. Lembram-se do primeiro capítulo de João? No princípio era a palavra, e a palavra se encarnou. E aí, Jesus está presente desde o princípio, porque, afinal de contas, ele e o Pai são um. Ele, o Pai e o Espírito são um. Aqui está o mistério da Santíssima Trindade. Depois Deus vai atuando na história na medida em que vai formando o povo. Então, escolhe Abraão, os patriarcas, Moisés, os profetas, e vai preparando o povo para receberem Jesus, que é o grande Salvador prometido. Então, há uma grande expectativa no povo para receber este Salvador que é prometido a eles e a nós. Né? E assim, Deus preparou
através dos tempos, o caminho do Evangelho. Aqui me vem à cabeça um exemplo muito interessante, que é a liturgia do domingo. Espero que tenham participado da missa no domingo passado. E se participaram, obviamente, se lembram da liturgia, né? Desde o começo da missa, a liturgia fala justamente do que estamos falando agora. Ó Deus, na oração coleta, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentar em nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Tá certo? Aqui. E aí, se a gente pegar o Evangelho, que traz simbolicamente a presença de Moisés e Elias, para representar a lei e os profetas em Jesus, que é, então, a plenitude da lei e dos profetas, a gente vai vendo o quanto Deus vai se revelando em Jesus, especialmente aos discípulos, para que os discípulos possam dar continuidade à missão que é vivida, experimentada e desempenhada pelo Cristo, né? Consumação e plenitude da revelação. É isso mesmo, isso mesmo. Consumação e plenitude da revelação em Cristo. Deus, então, enviou seu Filho, isto é, o Verbo eterno, que ilumina todos os homens, para habitar entre os homens e manifestar-lhes a vida íntima de Deus. Jesus Cristo, Verbo feito carne, enviado como homem para os homens, fala, portanto, as palavras de Deus e consuma a obra de salvação que o Pai lhe mandou realizar. Por um só homem entra o pecado no mundo, por um só homem entra a salvação no mundo. Em Adão, todos nós somos feitos pecadores. Em Jesus, todos nós experimentamos a salvação. Em Jesus, o único homem, Deus feito um de nós, nós participamos desta salvação que nos é dada, especialmente pelas suas realizações. Com toda a sua presença e manifestação da sua pessoa, com palavras e obras, sinais e milagres, e, sobretudo, com sua morte e gloriosa ressurreição, enfim, com o envio do Espírito da verdade, completa totalmente e confirma com o testemunho divino a revelação, a saber, que Deus está conosco para nos libertar das trevas do pecado e da morte, para nos ressuscitar para a vida eterna. Queridos, nós fomos feitos para a vida em Deus, para a eternidade. Então, aqueles que experimentam a morte com Cristo, com ele experimentam a ressurreição. Nós somos plenamente salvos em Jesus. A economia cristã, com nova e definitiva aliança, jamais passará. E não há de se esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que tinha para ser revelado e apresentado do projeto de Deus foi apresentado em Jesus. Na medida em que conhecemos o Cristo, conhecemos o projeto de Deus, conhecemos o que Deus quer de nós, se revela a nós a sua vontade e nós temos a oportunidade de estarmos unidos a Ele. Tá certo? Na espera de sua manifestação última, que a gente chama de segunda vinda, que não mais será na forma humana, mas gloriosa. Jesus não há de se encarnar novamente, mas virá glorioso, ressuscitado, para julgar a todos nós pela sua misericórdia e nos oferecer a eternidade. Ok?
Capítulo 2. Transmissão da revelação divina. Essa transmissão da revelação, ela se dá especialmente, óbvio, pela palavra de Deus e é transmitida pela pregação apostólica. Então, os apóstolos são aqueles que vão onde o próprio Cristo devia ir e apresentam, a partir da experiência que fizeram com o Cristo e também da palavra de Deus. Cristo é a palavra, né? A partir do Cristo, eles levam, então, esta palavra aos confins da terra e chega, inclusive, a nós aqui no Vale do Jequitinhonha. Nós temos a oportunidade de conhecer a Deus pelo Cristo por causa da pregação dos apóstolos. Tá certo? O que foi transmitido pelos apóstolos abrange tudo quanto contribui para uma vida santa, para a vida santa do povo de Deus e para o aumento de sua fé. E assim a igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo quanto acredita. Então, a igreja vai perpetuando, através da sua doutrina, vida e culto, tudo o que é e tudo o que acredita. A verdade, o conteúdo da verdade, nos vai sendo revelado através da igreja. Tá certo? As afirmações dos santos padres testemunham a presença vivificadora desta tradição. Percebam que todas as vezes que escrevemos tradição, apareceu com T maiúsculo. Isto significa a tradição apostólica, a pregação e magistério dos santos padres. Tá certo? Então, aqui não é aquela tradição que a gente tem com T minúsculo, que a gente faz a mesma coisa assim há muitos anos. Por exemplo, aqui em Minas Novas, eles têm um conjunto de tradições no modo de celebrar a festa do Rosário, por exemplo. Não é essa a tradição. Esta tradição do modo de celebrar a festa do Rosário é com T minúsculo. Pode ser alterada. A tradição, que é o testemunho dos santos padres sobre tudo o que viveram e pregaram do Cristo, não pode ser mudado. É verdade de fé. Tá certo? Capítulo 3. A inspiração divina na Sagrada Escritura e a sua interpretação. O grande autor sagrado é o Espírito Santo. Isso é uma verdade, não há incontestável, não há o que se contestar. Inclusive, a Sagrada Escritura é um livro só, porque tem um autor só. Então, Deus vai usando dos homens para escreverem aquilo que é suscitado, inspirado pela ação do Espírito, na ação do Espírito. Tá certo? As coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas pela inspiração do Espírito Santo. Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades para que, agindo ele neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que ele queria. Então, Deus vai usando da humanidade, de suas faculdades e capacidades, para escreverem aquilo que é suscitado por ele. E aí, o mais interessante disso é que a gente percebe claramente a unidade da Escritura. Quando a gente percebe a reverberação do Antigo Testamento no Novo, por exemplo. Então, é um livro só.
tá certo? Que tem início, meio e fim, sendo que a plenitude está certamente em Jesus. Capítulo 4. Eu tô indo muito rápido, talvez, porque eu sei que vocês vão ter muitas perguntas. Então, a gente vai passando, eu vou fazer umas considerações. Eu quero ler ainda um trechinho do Papa Bento, né? E então a gente vai conseguir fechar direitinho. Antigo Testamento. Deus amantíssimo, desejando e preparando com solicitude a salvação de todo o gênero humano, escolheu por especial providência um povo, a quem confiar as suas promessas. Então, Deus escolhe um povo, forma um povo, vai estabelecendo diversas alianças a esse povo e se revelando gradativamente. Ele vai chamando homens para que pudessem servi-lo e revelá-lo, manifestando a sua graça, manifestando o seu amor aos homens. E aí, o problema é que, na medida em que Deus vai estabelecendo aliança com os homens rompem a aliança pela experiência do pecado. Então, Deus vai se revelando ao povo escolhido como o único Deus verdadeiro e vivo em palavras e obras. O grande pecado na experiência do povo é justamente o fato deles não serem fiéis a Deus. Então, é a infidelidade que faz com que o homem quebre a aliança que fora estabelecida com Deus. Tá certo? Até que, na plenitude dos tempos, Deus envia Jesus Cristo, que é a palavra, que é o verbo que se faz carne, na plenitude dos tempos, e estabelece uma nova e eterna aliança, que já não mais pode ser quebrada pelo pecado, mas é ela quem o destrói. Então, na nova e eterna aliança estabelecida por Deus com os homens em Jesus, o pecado definitivamente é destruído e nós somos salvos. Quando chegou a plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Cristo estabeleceu o reino de Deus na terra, manifestou com obras e palavras o Pai e a si mesmo, e levou a cabo a sua obra com sua morte, ressurreição e gloriosa ascensão, e com o envio do Espírito Santo. Então, sendo levantado da terra, atrai todos a si. Ele que é o único que tem palavras de vida eterna. Então, em Jesus, nós somos feitos novas criaturas. Em Jesus, nós experimentamos a salvação que nos é dada e esperada por anos. O povo esperava ardentemente esta experiência que nós temos a graça de fazer. Certo? Capítulo 6, a Sagrada Escritura na vida da Igreja. A gente sabe que a vida da Igreja é permeada pela experiência da Sagrada Escritura, né? E aí a Igreja venera estas Escrituras porque ela é o próprio Cristo, né? Ela é o Verbo, ela é a palavra do Pai encarnada em nosso meio. A Igreja venerou sempre as divinas Escrituras como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da palavra de Deus, quer do corpo do Cristo. Aqui em nossa diocese nós somos provas disso. Nossas comunidades rurais não tem missa todo domingo, não partilham do corpo do Cristo em sua maioria, mas partilham da palavra. E esta palavra
é presença de Deus na vida deles. É a palavra, queridos. Preste atenção no que eu vou dizer. É a palavra que sustenta a igreja. Porque não é em todas as comunidades que nós temos a presença da Eucaristia. Mas ainda que não tenhamos a Eucaristia, nós temos a palavra, que é pregada, que é vivida e que se revela como centro daqueles que se reúnem a cada domingo para celebrarem o Cristo. É preciso, pois, que toda pregação eclesiástica, assim como a própria religião cristã, seja alimentada e regida pela Sagrada Escritura. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de edificar e dar a herança a todos os santificados. Então, pela palavra de Deus, nós chegamos à presença do Cristo certamente. Leitura da Sagrada Escritura. Debrucem-se, pois, gostosamente, adoro esse termo, gostosamente, sobre o texto sagrado, quer através da Sagrada Liturgia, rica de palavras divinas, quer pela leitura espiritual, quer por outros meios que se vão espalhando tão louvavelmente por toda parte, com a aprovação e estímulo dos pastores da Igreja. Lembrem-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem, porque a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. A palavra de Deus precisa ser lida gostosamente. A gente precisa aprender a rezar com a palavra de Deus. Porque se de fato não rezarmos com a palavra, não estaremos abertos a ouvir a voz de Deus para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela se torna viva e eficaz a cada vez que a celebramos. Tanto que, quando nós vamos à celebração da Santa Missa, nós experimentamos aquela atualização da palavra em nós. Quantas vezes a gente não sai da igreja dizendo assim, essa palavra hoje foi para mim? Quantas vezes a gente não experimenta, através da pregação da palavra, o recobrar do ânimo para a nossa vida? Então, esta é a experiência viva e marcante de que a palavra de Deus orante se realiza em nossa vida a cada dia que se abre para ouvi-la, celebrá-la e comungar dessa palavra. Né? Nós temos aqui a palavra proclamada na liturgia, que para nós é a presença do Cristo, certo? Não só as espécies eucarísticas do corpo e do sangue são presença. Num outro documento do Concílio Vaticano II, chamado Sacrosanto Concilium, vamos ter lá, no número 7, dizendo que Jesus se faz presente pela palavra proclamada, pela assembleia reunida, pelo sacerdote que preside esta assembleia e nas espécies eucarísticas. Então, a palavra de Deus é presença do Cristo para nós enquanto proclamação, enquanto presença de Deus que se revela. Tá certo? Aqui eu já antecipo o que vai ser a nossa atividade pastoral lá na frente, daqui a 3 semanas. A nossa proposta é, em cada paróquia, em cada comunidade, naquela última semana do mês de março, se faça uma Lectio Divina, que significa leitura orante da palavra. E aí tem 4 pontinhos: ler, meditar, rezar e contemplar esta palavra. Tá certo? Oportunamente, a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais aprofundado. Para terminar a minha fala, que eu falo pra caramba, né?
para terminar a minha fala, eu queria ler com vocês um trechinho de uma audiência do Santo Padre, Papa Bento XVI, por ocasião do Ano da Fé. E aí diz assim: a revelação de Deus alcança o seu ápice, a sua plenitude, em Jesus de Nazaré. Deus visita realmente o seu povo, visita a humanidade de um modo que vai além de todas as expectativas. Envia seu Filho único, o próprio Deus se faz homem. Jesus não nos diz algo de Deus, não fala simplesmente do Pai, mas ele é a revelação de Deus, porque é Deus. E assim revela-nos o rosto de Deus. No prólogo de seu evangelho, São João escreve: ninguém nunca viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Revela o rosto de Deus. Então, Jesus, é possível ver Deus. Em Jesus, Deus manifesta o seu rosto, que é inteiramente visível em Jesus Cristo. Aquela fala de Jesus a Filipe: quem me viu, viu o Pai. Diante do seu pedido: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus responde: quem me viu, viu o Pai. Porque ele é essa revelação. A história da salvação é a história de Deus com a humanidade. É a história desta relação de Deus que se revela progressivamente ao homem, que faz conhecer a si mesmo o seu rosto. Mediante a encarnação, acontece algo completamente novo. A busca do rosto de Deus passa por uma transformação inimaginável, porque agora é possível ver o rosto. É o rosto de Jesus, do Filho de Deus, que se faz homem. Ele é a plenitude desta revelação, porque ele é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, mediador e plenitude de toda a revelação, como já vimos na Dei Verbo. Em Jesus, toda a palavra está presente. Em Jesus, também a mediação entre Deus e o homem encontra sua plenitude. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não é simplesmente um dos mediadores entre Deus e o homem, mas é o mediador da nova e eterna aliança, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nele, nós vemos e encontramos o Pai. Nele, podemos invocar a Deus com o nome de Abba, Pai. Nele nos é conferida a salvação. E nós, na medida em que participamos de seu corpo e estamos plenamente integrados a ele, também participamos de sua mediação. Por isso, rezamos uns pelos outros. Por isso, de fato, intercedemos uns pelos outros, porque participamos desta única mediação entre Deus e os homens que se dá em Jesus Cristo. Acho que é isso, queridos. Falei pra caramba, né? Espero ter contribuído de alguma maneira, né, na minha simplicidade aí, né? E quero ouvi-los. Alguma contribuição? Alguém quer dizer alguma coisa? Obrigado, Zenilton. Ninguém? Laborão, vai lá, Laborão. Pode abrir o seu microfone e falar conosco. Boa noite. Boa noite, Laborão. Boa noite, tudo bem?
Boa noite. Excelente contribuição, né, para a nossa formação. Uma questão, Padre Carlos, que eu sempre gostaria de ter uma explicação, é porque no Antigo Testamento, quando se refere ao povo de Deus, disse Israel. Por que coloca-se Israel o povo de Deus? É uma Porque dúvida, assim. é uma nação, né? Israel é o primeiro povo, onde é constituído, então, este povo, né? É o nome do povo, é a nação, né? A partir de sua origem. Então seria, fala-se Israel, então, como os primeiros povos que formariam a nação toda de Deus. É o povo de Deus, né? O povo de Israel. Porque minha dúvida era essa aqui. Por que usa, quando se fala o povo de Deus, coloca-se Israel como povo de Deus, né? Sempre usa esse termo, né? Israel, povo de Deus. Sim. Sendo que todos os povos são de Deus. É por isso que fica. Mas é porque é o primeiro povo. É o povo constituído por Deus, por Adonai, o Senhor dos Exércitos. Deus escolhe o povo de Israel para si e forma, entendeu? Por causa da aliança, obviamente. Mas ele forma este povo a partir da aliança que é feita com os patriarcas, tá certo? É o povo escolhido por ele por causa da sua fidelidade, tá certo? Certo. Obrigado pelo esclarecimento. Nada. Mais alguém? Georgina Pereira levantou a mão. Diga lá, Georgina. Então, né, como eu pude perceber, né, como o senhor falou aí sobre a presença do Cristo Eucarístico, né, nas celebrações, eu moro na comunidade rural, a 18 quilômetros da paróquia, e aqui nós ficamos até 2 anos sem padre, né, então nós ficamos até 2 anos sem ter celebração. E ficou Qual um é ano... a sua... Itaipé, a paróquia de Itaipé. E aí nós ficamos um tempo sem celebração. E aqui na nossa comunidade aqui, já ficou até um ano esses tempos, e aí teve celebração em janeiro. De janeiro para cá não teve mais celebração. Mas a gente, igual que nós não temos a presença do corpo de Cristo na celebração, né, do momento eucarístico, né? Mas nós temos a presença do Cristo através da palavra, porque todos os domingos nós estamos unidos aqui em oração, né, da igreja, e cada vez mais muitas pessoas, né, procuram ver se pessoas visitar a nossa comunidade. Teve primeira Eucaristia, durante toda a pandemia, o padre nos, né, falou que não era para fazer celebração, mesmo assim, eu falei, não, eu quero na celebração, eu fazia uma celebração sem o padre nem saber que já estava fazendo celebração aqui, né, no momento da pandemia, e todos os domingos tinha celebração, tem todos os domingos, mas mesmo assim, não quer dizer, porque nós não temos um ministro da Eucaristia na nossa comunidade, não quer dizer que nós estamos distantes de Cristo, porque nós estamos com Deus através da palavra, né, que é o que me chamou muita atenção aí, através da sua reflexão. É isso aí, Jesus se faz presente na vida da gente também pela sua palavra, tá certo? Também. E a igreja aqui em Araçuaí, na ausência de sacerdotes, nós somos pouquíssimos sacerdotes para tantas comunidades. Nós somos pouquíssimos sacerdotes para tantas comunidades, né? Deus se faz presente especialmente na assembleia que se reúne para ouvir e celebrar a sua palavra. Certamente. É igual Jesus, né? Ele mandou os discípulos, os apóstolos, né, para ir pregando, levar o evangelho a todas as criaturas, né? Porque se depender só de padres para evangelizar o povo, sabe que não tem como, porque não tem padres o suficiente. Então, nós somos, né, os apóstolos, os discípulos que vão caminhando na frente, né, para estar evangelizando o povo também, né? O problema, Georgina, é que a gente reza para Deus enviar operários para a messe, mas na família do vizinho. A gente não quer que os filhos da gente sejam padre. Quando um moleque começa a falar que quer ser padre, a própria família tira isso da cabeça dele. A gente quer padre, mas a gente quer que Deus chame na família do vizinho, né? Dulce, Dulce, fala conosco.
Tem que abrir o seu microfone, Dulce. Ah, eu esqueço toda hora. Só para complementar um pouco aí, a gente viu aí, né, que o senhor falou muito claramente que Jesus é o centro, né, de toda a vida da igreja, né? Todo mistério que é celebrado, ele tem Cristo, né, como centro. Então, tudo é para ele, por ele, com ele, né? Ele é que conduz nossa caminhada. Mas tem uma coisinha, eu assim, deu para entender direitinho, né? Depois a gente reler um pouquinho aquilo lá, né, para entender melhor. Mas tem uma coisinha que eu fiquei na dúvida aqui, que eu queria perguntar. Quando duas vezes, né, que o senhor falou sobre, primeiro sobre economia da revelação, depois economia cristã, né? Economia da revelação, né, que se realiza por meio da ação de palavra, né, e economia cristã como nova e definitiva aliança. Então, assim, eu não entendo muito essa questão dessa economia aí. Não é Aí economia, só uma explicação. não é economia no campo financeiro, não. Mas é economia, esquece isso. É enquanto processo da graça, enquanto dinâmica de vida mesmo, tá certo? Então, esquece a associação desse termo ao que a gente usa como economia financeira, né? Dinheiro e tal, tá certo? Enquanto processo mesmo, tá bem? Célio Wagner. Diga lá, Célio, boa noite. Boa noite, sua bênção, padre. Deus abençoe. Eu acho que esse tema da centralidade do Cristo, ele tem que ser muito trabalhado em nossas comunidades, como a Georgina falou, e a gente aqui também, a gente não fica tanto tempo sem o padre sempre está vindo aqui, mas a gente não tem celebração da missa todo final de semana. De onde você é, Célio? Sou de Maristela de Minas, faço parte da paróquia de Cachoeira de Pajeú. Sim, Padre Fábio. Isso. Então, assim, a gente percebe nitidamente a diferença da quantidade de pessoas dentro da igreja, quando é a celebração da palavra e quando é a missa. Então, assim, as pessoas não estão enxergando mais a centralidade do Cristo. Então, acho que é uma situação que ela precisa ser muito trabalhada realmente, e é muito importante nas comunidades, porque às vezes as pessoas desviam o foco no mundo hoje, tanta informação que tem, né? E as pessoas acabam desviando o foco. Então, trabalhar esse tema ele é muito importante e tem que ser o centro da nossa fé, realmente, né? Que às vezes a gente desvia muito aí no meio do caminho e às vezes até a gente que está ali na missão, ajudando dentro da igreja, a gente está ajudando por outros motivos e não pelo Cristo. Né? Célio, primeira coisa, você está com o material na mão. Usa ele, entendeu? Usa o material. Leia com o seu povo este texto que nós lemos hoje. Você pode usar o material que foi feito, pode tirar o meu nome lá da frente, edita o material, né? Pode usar indistintamente, né? E aí use esse material justamente para levar as pessoas a fazerem essa reflexão de que o Cristo ele se revela plena e perfeitamente pela palavra, né? Porque ele é a palavra encarnada. E aí a celebração da palavra é óbvio que não tem tudo, porque ela não tem tudo, porque falta a Eucaristia, né? A gente não vai desprezar essa presença, obviamente. Esse não é o nosso objetivo aqui, né? A Eucaristia é a presença real, né, concreta ali no corpo e no sangue, né? E, felizmente, só com a presença do sacerdote, né? Então, eu sei, como disse antes a Georgina, nós somos poucos padres para uma realidade muito grande aqui na diocese, né? Mas graças a Deus, ainda temos esses poucos, né? Então, assim,
graças a Deus, Deus não tem deixado faltar a presença dos sacerdotes nas nossas paróquias. Hoje, nós temos padres em todas as paróquias. Até pouco tempo não tínhamos, como disse muito bem a Georgina, né? Hoje nós temos padres em todas. Tem que rezar para ninguém morrer, tem que rezar para ninguém adoecer, né? Para que a gente fique firme aí e possa caminhar. Mas vocês aqui, que são liderança dentro das comunidades e das paróquias de vocês, têm a missão de fazer com que esse conteúdo não pare aqui, mas seja realmente multiplicado nos ambientes eclesiais que vocês estão inseridos. Seja lá naquela comunidadezinha da zona rural, seja na matriz, né? Essa missão é de vocês. E quando os padres indicaram vocês para fazerem parte desse projeto, é justamente porque eles acreditam, porque nós acreditamos que vocês têm condição de desempenhar esse projeto e de serem multiplicadores desse projeto nas comunidades. Tá bem? Contamos com você, Célio. Só para concluir, a questão de falar da centralidade não pelo padre, porque o padre, graças a Deus, aqui presta uma assistência muito boa aqui para a gente, se desdobra em 3 aqui para dar conta da comunidade, da paróquia dele inteira, né? Porque é muito grande em termos de território, né? Então ele se desdobra muito, anda muito para poder conseguir atender todo mundo, mas é mais da nossa realidade de hoje, né? Das pessoas em si, de criar o lado do Cristo como centro das coisas, né? Então vai mais pelo centro do que pelo Cristo, né? Basta marcar um jogo de futebol no mesmo horário da missa, dá mais gente no jogo de futebol do que na missa. Basta. Vazia. Né? Eloy está com a mãozinha levantada já tem um tempo. Diga lá, Eloy. Quando a Dulce ela disse da economia da caminhada, ou seja, esse termo economia, quando fala aí, é um termo que se revela caminhada, né? Economia da caminhada, porque na verdade a nossa caminhada ela não pode ser econômica, nós não podemos economizar a nossa caminhada, ela tem que ser diária, presente e viva a nossa caminhada, né? Então a gente não pode economizar para caminhar, né? A gente tem que fazer esforço, ter muita fé, muita prudência, humildade, né? Muita resiliência para continuar essa caminhada que a gente tem. Então faz parte o termo economia, eu entendi, né? Como caminhada. E aí também Tá como bem, Eloy. quando o Célio fala aí da centralidade das comunidades, isso assim como a Georgina também disse, faz parte da caminhada das comunidades mais, vamos dizer assim, mais antigas. O nosso povo é um povo, vamos dizer assim, humilde, mas um povo de fé que sempre está agarrido, né, caminhando, e sempre eles não deixam morrer, porque muitas vezes a presença do padre nas comunidades ela é pouca mesmo, né? Mas o povo não deixa de celebrar a fé, de celebrar a liturgia, de estar presente ali nos momentos, né? Nas reflexões, nas reuniões, nos encontros, né? Na catequese, em outros meios, em outras formas, né? O povo sempre está caminhando junto. Então, o padre é a presença importantíssima que celebra, ou seja, a Eucaristia, mas a palavra aprofunda, porque nós só vamos entender também a Eucaristia através da palavra. Se nós não tivermos conhecimento da palavra, a gente também não vai ter conhecimento do que é a Eucaristia. Então, é muito importante a centralidade da palavra na vida da comunidade, na vida das famílias, né? Unir mais em reflexão, em discussão, em encontros, para refletir mais a palavra de Deus, né? Que é o caminho, que é aquilo que vai nos guiar, nos orientar, é a palavra de Deus, que vai fazer com que nós conhecemos a Jesus através da palavra. Obrigado. Obrigado a você, Eloy. Mas a economia é o projeto de Deus, gente.
A economia da salvação é o projeto de Deus que vai se realizando na história da humanidade. Tá bem? É isso. Mais alguém quer dar uma palavra? Último. Eu li aqui, viu, o Antônio Marcos? Obrigado pela sua contribuição. Obrigado, Vitor. Né? Dulce, Crisleide. É isso aí. Mais alguém? Ninguém? Então, vou conceder a bênção para a gente terminar no horário certinho, né? Semana que vem tem mais, tá certo? Na nossa escola, nós temos professores gabaritados e tem a gente que é daqui mesmo. Então, não desanimem pela contribuição do Padre Carlos, porque vai ter gente boa por aí, viu? Então, semana que vem a gente se encontra e aí a gente vai tratar sobre o mistério da encarnação. Quem tiver tempo, conseguir um tempinho para ler o material que eu compartilhei, para pesquisar sobre as catequeses e audiências do Santo Padre por ocasião do Ano da Fé, vão chegar na semana que vem bem preparados. Tá bem? Então, agradeço a presença e a participação de todos. Espero verdadeiramente ter contribuído. Estamos juntos. Qualquer coisa é só me chamar no privado, só realmente chamar no privado que a gente vai bater um papinho também. Tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está no meio de nós.